Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista da Escola de Poesia Americana. E hoje estamos começando com um papo indicado, um momento de conversar com escritoras sobre as suas trajetórias e também trabalhos literários. Os episódios serão diretamente no nosso canal do YouTube e o papo indicado tem apresentação minha, Ediane Oliveira, e também conta com o suporte técnico e edição de Nathalie Weber. Convidamos você a acessar as nossas redes sociais, conhecer as ações da Escola de Poesia Americana através do Instagram, Twitter, YouTube e também Facebook. Hoje eu vou conversar com a escritora e professora Denise Freitas, que nasceu em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, cursou especialização em pedagogia, graduação em história e atualmente se dedica ao curso de biblioteconomia. Ela publicou os livros O Gesto Sensível do Mundo, em 2020, Percurso Onde Não Há, em 2017, Veio, em 2014, Mares Inversos, em 2010 e Misturando Memórias, em 2007. Ela também está entre os autores que compõem a Coletânea de Poesia Gaúcha Contemporânea, de 2013, pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também a antologia poética Moradas de Orfeu, pelas Letras Contemporâneas, em 2011. Denise também possui publicações em revistas como Revista Sibila, Germina Literatura, Musa Rara, Artistas Gaúchos, Revista Modo de Usar, Ovo da Ema, entre outras publicações. Em 2021, com o livro O Gesto Sensível do Mundo, venceu os prêmios Açorianos e Academia Rio-Grandense de Letras na categoria Poesia. Ela também escreve no seu blog autoral sísifosemperdas.blogspot.com. E eu já começo agradecendo, então, Denise, a tua participação, a estrear o quadro do Papo Indicado, e queria começar a te perguntar a respeito da tua trajetória, sendo mãe, professora, escritora, como que nasce o processo de escrita para ti? Olá, tudo bem? Antes de começar a falar da minha trajetória, né, eu quero só registrar da alegria que eu tive ao receber esse convite, quando a Ediane me mandou, né, estabeleceu o contato, me convidando para participar, fiquei muito contente, e mais ainda quando eu soube que eu ia ser a primeira escritora, né, inaugurando esse quadro. Então, fiquei realmente muito, muito feliz, muito contente e agradeço bastante, agradeço imensamente o convite. Bom, a trajetória assim de escritora é bem difícil assim de determinar, digamos, um início, né? Porque, enfim, a gente vai se constituindo ao longo das trajetórias, dos projetos, que vai se envolvendo e vai mudando de intenções e de ideias também ao longo do tempo, ao longo dos anos. Mas, de maneira geral, assim, eu entendo que a trajetória de escritora inicia com a minha trajetória de leitora, antes de mais nada, né? Então, desde que comecei a ler, enfim, sempre gostei muito das leituras de literatura, me interessei bem jovenzinha, assim, bem novinha já pela poesia, e tinha até uma professora que não gostava porque eu lia muitos poemas de adultos, assim, e eu gostava de ler, achava curioso, e muita coisa nem entendia, então fui caminhando por aí, pela leitura, né, a partir da leitura. E aí, na adolescência, esse interesse sempre, aí já conhecendo um pouco mais, o interesse se aprofundando, a gente começa com as iniciativas de escrita, assim, né, as tentativas, as primeiras tentativas. Então, foi ali que eu comecei já que eu gostava tanto de poesia e de literatura, comecei a me aventurar, pensando, será que eu também sei fazer? Será que eu também consigo escrever? E aí, iniciei, né, essas aventuras, digamos assim. Sempre esse início, né, muito primário, enfim, sem pretensões, assim, de publicação e etc. E depois, na faculdade, ali na faculdade, fiz a faculdade de História, né, me graduei em História na universidade, na Univale, em Itajaí, morei durante bastante tempo lá,
ali foi que eu comecei a perceber que, bom, se eu quero escrever, eu preciso aperfeiçoar bastante, né? Preciso estudar mais, preciso ver que os meus textos eram muito sem a substância necessária, digamos assim, para publicações, e, enfim. E aí comecei a fazer algumas oficinas, ler com mais cuidado, assim, digamos, livros teóricos, né, que analisam, que trazem uma análise da literatura, da poesia, né, de como chegar nessa poesia de qualidade, digamos assim, né, de como sair dessas aventuras iniciais, né, da adolescência para partir, então, para uma literatura mais robusta, né, digamos assim. E ali, então, foi nesse período da universidade, ali pelos 20 e poucos anos, que comecei a dedicar mais atenção para atingir uma qualidade desses textos que eu produzia, então, né. E aí foi nesse período, assim, que eu participei de um programa que era do estágio que eu fazia na época, eu fazia um estágio num museu e num centro de documentação lá de Itajaí, da Fundação Genésio Miranda Lins, e lá tinha um projeto que era a Memória dos Bairros, e a gente fazia entrevistas a moradores antigos, idosos, né, que traziam seus relatos, né, a chamada história oral, né, um grupo de pesquisa vinculado a essa corrente da história. E ali me ocorreu pegar aqueles depoimentos, né, partir daqueles depoimentos e escrever alguns contos, narrativas, que misturavam mesmo episódios narrados ora por um, ora por outro, e fantasiavam também, saíam do universo da história, assim, do compromisso histórico. Era bem literatura, mas inspirado nessas narrativas. E aí começamos, através desse projeto, a publicar num jornal, fazer esses contos em publicações quinzenais, e no final de algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, nós tínhamos um volume de contos razoável. Depois um outro escritor se juntou, então nós alternávamos, eu escrevia um conto e ele outro a cada 15 dias. E aí lançamos, então, o que para mim eu chamo de a minha primeira publicação, que é o livro Misturando Memórias, de 2007. Um desses contos eu até recebi um prêmio na cidade, na época, desses concursos que a gente participa, enviando textos, enfim. Ali eu percebi que, bom, acho que consigo caminhar pela literatura como escritora e tentar avançar nesse sentido. Então, acho que foi mais ou menos por ali. E sempre gostando muito da poesia, sempre lendo muito poesia. Então, em seguida, eu comecei a me dedicar mais a escrever poemas do que contos, né, que foi essa minha primeira publicação. Bom, tu falou sobre como leitora também, né? Que eu acho que é uma boa escritora, sem dúvida alguma, é uma grande leitora, antes de tudo. Eu queria te perguntar a respeito do que tu mais tinha como referência, ou não como referência, mas uma leitura que tu gostaria até mesmo de sugerir, que tem na tua cabeceira, né, na tua estante, que tu mais lê, tanto de poesia como de crônicas, de contos e tudo mais. Bom, como eu falei, esse percurso todo de constituição enquanto escritora, né, a partir dessas primeiras experiências leitoras, digamos assim, esse percurso todo ele sofre muitas transformações ao longo do tempo, né? Então, em diferentes momentos eu tive como referência nomes diversos, assim, né? Mas tenho algumas leituras assim que eu guardo como fundamentais, digamos assim, né? Então, por exemplo, na poesia brasileira, Manuel Bandeira foi um poeta que me auxiliou muito, né? Os seus poemas, né, me ajudaram muito a compreender nuances, formas, estratégias de linguagem, enfim, né?
João Cabral, enfim, tem uma série de nomes, assim, né? É difícil a gente apontar alguns, porque à medida que a gente fala um, já lembra, não, mas eu tenho que dizer outro também, aí vai ficando uma lista imensa, né? Uma obra também que me ensinou muito e da qual eu gostei imensamente é a Divina Comédia. A Odisseia é uma obra que me marcou muito e eu uso até, alguns colegas até acham meio maluquice da minha parte na sala de aula, mas eu uso trechos assim da Odisseia em sala de aula com alunos bem jovens, assim, sexto ano e tal. Uso trechinhos curtinhos, passagens que eu acho bonitas, que eu acho interessantes, assim, bem pela linguagem mesmo, não fico preocupada em, vocês têm que ler a história toda, né? Então, enfim, uma série de obras. Tem um autor que eu leio muito há bastante tempo, embora não seja um poeta, mas tem livros de teoria literária que eu leio, releio e revisito constantemente, que é o Humberto Eco. Tem um livrinho dele muito pequenininho, assim, bem fininho, mas que eu acho de uma representatividade assim de ensinamento, enfim, de pesquisa, de busca, que é o Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. É um livro que, esse ele está bem rasuradinho já, de tanto que eu mexo, remexo, levo para cima, para baixo, carrego para a sala de aula, volto, e uso bastante coisas, assim, bastante, inclusive bastante referências, é um livro que traz muitas referências de leitura também. Depois, com o tempo, assim, agora, né, já mais, digamos assim, atualmente, né, vem surgindo novos nomes, assim, nomes de contemporâneas, né, contemporâneos, que também são muito importantes e significativos e que sugerem muitas coisas, deixam outras em suspenso, apontam outros caminhos, outras lógicas, e tudo isso a gente vai revisitando e reutilizando de uma maneira ou de outra, né? Eu queria voltar agora para a tua literatura, para a tua obra, a respeito das tuas publicações, né? Um dos livros em que tu já publicou, me chama muita atenção pensar tanto nos títulos, né? Mas principalmente focar agora na tua publicação mais recente, que é o Gesto Sensível do Mundo, publicação de 2020 e 2021, né? A gente pode chamar assim. Eu queria te perguntar, dentro dessas publicações, desde a obra Misturando Memórias, em 2007, que tu já nos trouxe um pouco dessa trajetória com esta publicação, que foi a primeira, e agora, para mais recente, o Gesto Sensível do Mundo, o que continua na tua poesia, na tua escrita, e o que se atualizou, o que se transformou, se é que teve alguma transformação também. Se tu pudesse fazer um percurso desde 2007 até essa publicação mais recente, o que tu achas que permanece no teu trabalho? Eu entendo que o que permanece na minha produção é algo de observação. Acho que é um traço particular meu, enfim, que eu utilizo muito na escrita, na produção literária. Eu costumo me demorar muito observando coisas, eventos. Essa questão da observação, para mim, é muito forte. Acredito também que o que permanece tenha algo a ver com a questão da suspeita, de suspeitar das definições, das imagens, enfim, suspeitar das conjunturas que nos aparecem. Acho que a minha poesia, principalmente, tem bastante dessas questões, da observação e dessa capacidade de suspeitar, ou dessa predisposição a suspeitar das coisas, a questioná-las, enfim, né? Mais do que permanências,
percebo muitas rupturas, muitas transformações, né? Embora eu escute repetidas vezes que a minha poesia não é muito fácil, digamos assim, e eu não acho que isso signifique muita coisa, porque eu não acho que a poesia tenha que ser fácil ou difícil, enfim, por definição, né? Depende da disposição, do apetite de cada artista, né? Mas percebo bastante diferença, bastante mudança, e acredito que isso tem a ver com as transformações que a gente vai experimentando ao longo da vida e passando por novas leituras, novas referências, né? Uma questão, por exemplo, que eu vejo que apareceu recentemente, que no início eu não trazia, assim, pelo menos não nitidamente, né? É a questão de refletir sobre a imagem da mulher, o que é o feminino, se existe uma linguagem feminina ou não, se existem temas mais femininos ou não, a própria escolha da voz narrativa de um poema ou de outro, né? Isso tudo tem aparecido mais recentemente. No início eu não me preocupava, ou, enfim, não pensava sobre isso. E acredito que certamente isso tem a ver com uma questão bem contemporânea, né? Que é essa discussão toda acerca do espaço da mulher, dos espaços da mulher, né? De uma cultura machista que se disfarça, finge que não é e acaba sendo e repetindo, né? Tradições, enfim, situações muito machistas, enfim. Então, acho que tudo isso acaba aparecendo na literatura, na produção, na escrita dos poemas. É interessante, Denise, tu tocar nesse ponto, porque era uma das questões que eu queria também destacar a respeito do teu trabalho, diretamente no blog que tu escreves, né? Que eu particularmente achei muito interessante, o Sísifo Sem Perdas. Depois a gente vai falar um pouquinho desse blog também, pedir para que tu comente desse processo de divulgação e fomentação do teu trabalho também através do blog, né, que é uma ferramenta muito potente de divulgação, de contato também com os leitores, com as leitoras, e forma também de seguir escrevendo, né, sem necessariamente sempre ter as publicações, porque nós sabemos que publicação em livro, hoje em dia, especialmente para escritores e escritoras independentes, não é tão simples e tão fácil, né, para publicação. Mas eu queria puxar esse gancho que tu falou do feminismo, para destacar um texto que eu encontrei no teu blog, que é um texto mesmo onde tu relatas, né, a participação tua de um sarau na companhia de poetas, prosadores e compositores. E dentro desse texto, tu comentas uma situação profundamente importante da gente trazer aqui também, né, que é a questão do machismo, né? E tu encerras, inclusive, o teu texto falando que há um mundo inteiro machista e branco ainda por destruir. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre as invisibilizações de mulheres americanas, a invisibilização de pessoas LGBTQIA+, né, e determinados grupos que são minoritários na questão de direitos e que muitas vezes acabam estando dentro dos espaços de poesia, de arte em geral, de formas estereotipadas, né, tanto em poesias, porque a gente encontra, sim, também, né, a caracterização da mulher, da pessoa negra, indígena, enfim, muitas vezes dentro de textos literários, mas também dentro do próprio cenário, assim, né? Queria que tu contasse um pouquinho sobre essa experiência e o que tu gostaria de destacar sobre esse texto que se encontra diretamente no teu blog. Foi um evento, né, de um sarau, enfim, e aí alguns poetas, homens, leram seus textos, seus poemas, descrevendo a mulher, falando da mulher, enfim, uma coisa que é talvez até bem comum, tá cheio de texto, de poema, enfim.
E aí eu já venho há alguns anos, assim, eu venho pensando sobre isso, ainda não elaborei, assim, muito teoricamente, né, com referências e tudo mais, mas, assim, particularmente me causa um estranhamento, né, que a gente tenha, vou usar a palavra sempre, assim, forçando, né, entendendo que talvez não seja, que existem, claro, exceções, né, enfim. Mas, assim, parece que sempre que aparece a imagem da mulher, assim, ela está relacionada a uma sexualidade, a uma sensibilidade, essa coisa da questão emotiva ou mais sexual, enfim. Isso me incomoda porque eu entendo que teve um período histórico que a sexualidade feminina ela era muito tolhida, né? Não se falava, era um tabu, etc. E que talvez tenha havido um momento, né? Um espaço de tempo importante para romper esses tabus e falar abertamente sobre questões da sexualidade, etc, etc. Mas o que me incomoda é que já temos, né, um longo trajeto histórico aí, e me parece que é tão difícil de ver a imagem da mulher desvinculada desses temas, assim. Falar do pensamento, né, das ideias, de, enfim, de outros talentos, de outras perspectivas, de outras formas, apanhar essas imagens do feminino em outros lugares que não tenham a ver assim com a sexualidade e tal. E aí isso tem me incomodado bastante, porque principalmente com relação à poesia, a gente já tem, assim, independente de ser poeta mulher ou não, enfim, a poesia ela tem um vínculo assim imaginário muito grande com o sentimento, com a emoção, tá? Eu não vejo por aí. Eu entendo que a poesia ela é um trabalho de estudo, de busca, de pesquisa, de intelecto, de pensamento, enfim. E essas reincidentes imagens que são feitas da mulher e sobre a mulher, né? Não apenas de homens, existem também uma série de mulheres que adotam na sua linguagem, enfim, né? Essas questões também mais relacionadas assim à sexualidade, ao sentimental, etc. Mas me incomoda de ver isso muito repetido e de não sair desses lugares, assim, né? Talvez um pouco, e aí eu estou projetando, porque não é a minha experiência, assim, né? Talvez um pouco que passem também as pessoas negras, que toda vez que é chamado um escritor, uma escritora negra, que é chamado para algum evento, a pauta é falar da situação, da condição, do estado de ser do escritor ou da escritora negra, né? Como se é uma escritora, né? Vou chamar uma escritora e ela vai falar da sua obra, vou chamar um escritor e ele vai falar da sua obra, né? Então, por que essa questão identitária ela tem que estar sempre sendo a pauta do assunto, né? Eu não sou poeta porque eu sou mulher. Eu sou poeta, eu sou escritora e eu quero falar da minha obra, não necessariamente sempre vinculada a essa questão do gênero. Claro que o gênero nos compreende, né? Nos forma, enfim, está presente na identidade, né? Mas a literatura, ou o meu trabalho, mesmo que não fosse na literatura, o meu trabalho na escola como professora, etc., etc., ele não é sempre vinculado à minha questão de gênero, à minha condição de gênero, enfim. Então, por que o meu trabalho como escritora tem que estar vinculado a isso também, né? Então, são essas questões que acabam me motivando a pensar determinadas coisas, a escrever outras, a mudar coisas, né? Já me vi mudando o texto, e opa, peraí que eu estou repetindo uma coisa que eu não gosto muito, então vou dar uma olhadinha nisso.
Então, acho que é um pouco por isso que passa essa inquietação, né? E de ver mesmo, cada momento, cada evento, cada lugar, cada texto onde eu vejo, assim, essa tentativa de nomear a mulher, de falar da mulher, sempre pelo viés da sexualidade ou do sentimentalismo, isso me deixa bem, na verdade, isso me deixa bem braba, até tem horas que eu fico meio sem paciência. Mas entendo também que não falo isso como um tabu, né? Ah, não, a mulher não pode falar de sexualidade, não é isso. É a questão de estar sempre relacionado a isso. É esse sempre é que me aborrece. Apenas nesse lugar, né? Isso. Denise, tu, juntamente com a Escola de Poesia, já participou de oficinas, eventos e também participa de uma publicação da revista Ovo da Ema, publicada pela Escola de Poesia, o que nos deixa, inclusive, muito felizes por isso. Queria que tu falasse um pouquinho, Denise, da tua participação dentro dessas revistas, né, que eu falei lá no início da nossa entrevista, e da importância também de se existirem essas possibilidades, né, de outras formas de publicação, como em revistas. Como é que foi participar da Ovo da Ema e também essa parceria com outros escritores e escritoras. Quando eu recebi o convite da Eliane, fiquei muito contente. Eu já conhecia a Escola de Poesia, sabia da qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A Eliane sempre muito profissional nas suas atividades, nos seus projetos, né? A gente vê desde a qualidade gráfica dos materiais que a escola promove, se envolve, distribui, etc. E também a questão da produção da Eliane também é uma poesia que me instiga muito, me provoca muito, é uma leitura muito densa, muito instigante mesmo, com poemas assim que provocam pensamentos, imagens, que vão desde a beleza, né? Tem poemas dela que eu acho muito bonitos, outros muito inquietantes, né? Então, desde o trabalho dela, eu já conhecia e admirava, e aí quando recebi o convite, sabendo, né, que se tratava de alguém que tinha um histórico, assim, de produção muito profissional e muito talentosa, então fiquei bastante honrada, né? Muito feliz, muito contente com o resultado. E quanto a essas publicações, né, que a gente vai acumulando, né, ao longo do tempo, uma revista aqui, outra lá, blog e tudo mais, como eu sou uma escritora que eu não tenho uma produção muito volumosa, até porque eu acumulo bastante funções, né? Então, sou professora, agora, mais recentemente, mãe também, sempre mantive, né, uma sequência de estudos, né, de cursos, enfim, que praticamente não para, assim, né? Vou passando de um curso para o outro, etc. Então, não tenho realmente muito tempo, né? E aí acaba que vou escrevendo bem demoradamente, costumo reescrever muito até finalizar. Então, por exemplo, um livro, mesmo que pequenininho, para mim, ele demora bastante até ficar pronto, né? E aí, nesse intervalo da escrita, da composição de um livro, essas publicações, elas são importantes, porque me fazem me movimentar na direção de finalizar alguns textos, né, para poder disponibilizar para publicar, e me fazem também visualizar, né, uma publicação ainda maior, de trabalhar mais em determinados poemas, porque na hora da seleção para uma revista, por exemplo, para essa revista da Escola de Poesia, eu me lembro que tentei visualizar um tema, um panorama, assim, que aproximasse de alguma forma esses poemas. Isso depois me levou a organizar, por exemplo, uma das sessões do livro O Gesto Sensível do Mundo, que foi a partir desse mesmo panorama, assim, que eu consegui
visualizar nesse primeiro conjunto, né, estabeleci um conjunto um pouquinho maior, né. Então, eu entendo que essas publicações, elas servem como esse incentivo ao movimento, né, a buscar soluções, buscar outras possibilidades, e acho que tem bastante a ver com isso, com deixar o escritor, a escritora, no caso, em movimento, né, deixar alerta para as possibilidades de trabalho que cada poema pode trazer. Agora, voltando, Denise, para o teu processo de escrita, tu falaste algo que me chamou muito a atenção sobre a poesia da Eliane Marques, que te inquieta, né, que te traz uma diversidade de pensamentos e sensações. E eu acho muito mágico o processo da escrita, tanto para quem lê como para quem escreve, porque cada pessoa tem os seus processos, né? E aí eu queria te perguntar em relação à tua escrita. O que te inquieta para escrever? O que te motiva? Qual é o principal motivo pelo qual a palavra tem feito parte da tua trajetória já há um bom tempo? E qual o lugar da escrita para ti? Né? Como que tu enxergas esse processo de escrita no teu interior? É algo mais como um trabalho técnico, é algo mais da emoção, é algo que está correlacionado às coisas, é algo que está correlacionado ao mundo, às mazelas do mundo? Onde tu colocaria, se é que se pode colocar num lugar ou em vários lugares, a tua poesia? Por que tu escreves? Eu entendo que eu escrevo porque a atividade da escrita, da produção, da composição, ela é uma atividade que ela é positiva, ela me dá prazer, me dá vontade de escrever, me dá curiosidade, me impulsiona de alguma forma, assim, né? Enfim, escrevo porque gosto, porque é bom a tarefa, é boa a tarefa de escrever, né? A escrita, enfim, me traz uma satisfação, né, de alguma forma. Agora, por que que eu sinto essa motivação, essa satisfação, aí talvez tenha a ver com essa questão da curiosidade, da observação, que eu já mencionei aqui, a palavra, né, o conjunto da linguagem, digamos assim, ela é muito curiosa, né, tem nuances, assim, muito significativas, enfim, que trazem possibilidades, assim, de leituras, de interpretações, enfim, tem uma série de coisas que eu acho que influenciam nessa decisão de escrever, né, me colocar nesse lugar de escritora. E eu entendo, assim, que essa escrita, esse movimento, né, em direção à escrita, ele tem a ver com questões da emoção, claro, como eu já mencionei aqui, eu escrevo porque eu gosto de alguma forma, né? Então, é óbvio que tem a ver com a emoção, até porque a minha presença, né? Eu entendo que a presença das pessoas no mundo, na vida, ela tem a ver com a emoção, né? Mas ela é essa questão da emoção sempre circunscrita no universo disso que eu entendo assim como o pensamento. Para mim, a palavra pensamento, ela está muito relacionada à minha ação de escrita, à minha produção, né? À minha composição. Essa coisa de refletir sobre as coisas do mundo, as situações, ou mesmo um objeto simples e tentar, talvez, percebê-lo isoladamente, embora eu acho que isso não é possível, porque toda a realidade, eu entendo que ela está imersa num contexto, está circunscrita em outras conjunturas maiores, enfim, né? Então,
para mim, essa questão da composição, ela tem muita relação, para mim é fundamental essa relação com o que eu nomeio, assim, basicamente como essa atividade de pensar, né? O pensamento sobre as situações, as coisas, enfim. E sempre trago questões de observações que eu vou anotando, que eu vou situações que vão me sugerindo alguns questionamentos, e isso é que acaba me motivando a escrever. Então, tem questões pessoais, porque é uma leitura de mundo, e eu entendo que toda leitura, toda interpretação, ela traz bastante do leitor específico, né, que está fazendo essa atividade de interpretação, mas também tem essa relação com outras conjunturas, outras relações que a gente pode estabelecer a partir de um ponto de vista, ou a partir de um início, né, de um ponto inicial, de um caminho, a gente vai percorrendo trilhas distintas, então eu entendo que passa por aí. Nós estamos chegando praticamente ao encerramento da nossa entrevista, mas antes, agradecendo muito a participação da Denise Freitas conosco, e já pedi, Denise, que nesse encerramento, que tu falasse um pouquinho do teu blog, né, Os Sísifos Sem Perdas, falar um pouco desse título também escolhido, que realmente já diz muito, né, a respeito das tuas escolhas e da palavra que tu trazes nesse espaço de divulgação e publicação do teu trabalho com a escrita, e também pedir, né, se tu tiveres alguma sugestão, alguma indicação de livro, de material literário para os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando diretamente no canal da Escola de Poesia, alguma sugestão de alguma autora, de algum autor que tu estás lendo atualmente, ou que tu já lê há muito tempo e gostaria de destacar, né, para esse tempo presente, especialmente, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de profunda reflexão também, e a poesia, ela faz parte também desse tempo, né? Muitos autores e autoras refletem a partir da palavra sobre esse momento que nós estamos vivendo, momentos de profundas violências, de guerras, de diversas questões que envolvem a humanidade, né? Então, se tu quiseres também e ter alguma sugestão, fica esse momento nessa despedida. Bom, o blog, né, Sísifo Sem Perdas, o título, obviamente, inspirado no mito do Sísifo, né, essa coisa do retorno, do recomeço, né, do eternamente sobe, faz, né, percorre, né, um caminho árduo, com dificuldade, enfim, né, chega lá no topo da montanha com a pedra, joga a pedra, ela rola de novo, desce, leva de novo. Então, esse recomeço, assim, de um caminho com dificuldades, né, para mim, ele é bem emblemático da vida de maneira geral, né, a gente vê inclusive questões assim mais contemporâneas, políticas, etc., né? Parece que a cada momento a gente vê, né, socialmente, assim, tivemos alguns avanços e aí de repente retrocede, né? E aí surgem, né, eventos que nos chocam, que nos desagradam, que nos desafiam, né, e que nos trazem dificuldades, e aí recomeça de novo, não dá para desistir, assim, né. Então, para mim, isso, para mim, é bastante emblemático também da literatura. Eu acho que a escrita é isso também, né, a gente percorre um caminho construtivo de linguagem, e aí, nesse caminho, a gente percebe que algumas coisas deram certo, outras não, volta, recomeça, parece que digamos, uma metáfora, né, de que esse caminhar para frente, andar para frente, sempre evoluir, isso é uma ilusão, né? A gente está sempre repisando, recomeçando, reconstruindo, transformando, e a partir disso a gente vai criando novas coisas. Então, para mim, tem um pouco a ver
com isso. Tem a ver com a questão da literatura, mas também com uma dimensão maior, assim, da vida, da vida em sociedade, eu quero dizer, né? Desse caminho que a humanidade vem construindo e que, enfim, a gente ainda tem tanta coisa para transformar, né? Para melhorar e, enfim, algumas coisas às vezes nos parecem bem distantes, outras mais próximas, então tem a ver com isso. A questão de uma sugestão, né? Eu fico... como é uma conversa breve, né? Então também não... fico constrangida de sugerir algum nome mais contemporâneo, e aí, tá esquecendo de alguém e tal. Às vezes a gente é pego meio de surpresa, enfim. Então eu vou sugerir o que eu estou lendo agora, que eu estou lendo hoje. Eu sempre fico muito motivada com as leituras que eu estou fazendo, mesmo que elas sejam mais antigas, mesmo que sejam releituras, né? Enfim. No momento eu tenho lido bastante Dostoiévski, que é um livro que eu li há muito tempo e retomei agora, e estou tendo grandes surpresas, assim, enfim, eu acho que sempre reler é muito importante. Acho que traz uma experiência bem significativa, né, bem singular, a gente repassar os textos, né, enfim. Mas existem tantos livros importantes, impactantes, assim, que eu acho que são fundamentais, assim. Essas questões de lista eu sempre fico meio reticente, porque, enfim, enfim, enquanto eu falo aqui, eu vou pensando rapidamente em tantos nomes, e aí acho também que nem sei se tem espaço para ficar falando 1000 nomes, enfim. Mas a nossa sugestão também da Escola de Poesia, nessa estreia do Papo Indicado, é que quem esteja nos assistindo também leia Denise Freitas, né? Esse também é um dos objetivos dessa conversa, é também destacar essas trajetórias, essas obras, e sugerir também, né, aos leitores, ao público em geral, que tenham acesso a essa escrita que também já há um tempo a Escola de Poesia tem sugerido e tem indicado, né? E então eu queria aproveitar mais uma vez e te agradecer pela participação, por estar juntamente conosco na estreia do quadro Papo Indicado, que vai estar acontecendo mensalmente, diretamente no canal do YouTube da Escola de Poesia Amefricana. E aproveitar, então, para agradecer quem esteve conosco, nos acompanhando, lembrando que os episódios estarão diretamente no nosso canal, que a Denise, ela foi a nossa primeira escritora convidada, e que na sequência nós traremos nas nossas redes sociais mais informações a respeito do Papo Indicado, que teve produção e apresentação minha, Ediane Oliveira, suporte técnico e edição de Nathalie Weber, e nós convidamos você a acompanhar as redes sociais da Escola de Poesia Amefricana e estar conosco no próximo episódio. Até lá! Muito obrigada.